Bem-vinda, bem-vindo. Neste momento, irei iniciar a leitura de mais alguns capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, por Storm ou Martin, quando ele sofre um ferimento ou acidente. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Os homens não gostam de ficar na cama em repouso. As mulheres também não gostam, mas a maioria tende a aceitar melhor o problema por consideração às pessoas que a rodeiam. O sofrimento pode ajudar-nos a corrigir uma atitude negativa ou piorá-la ainda mais, dependendo de como reagimos diante dele. Ninguém gosta de estar ferido ou doente, mas até mesmo no sofrimento podemos glorificar a Deus. Para isso, é necessário louvá-lo, sempre, porque ele é nosso médico e libertador. E o louvo abre o canal por meio do qual ele derrama cura e libertação na nossa vida. Suas orações e louvor poderão ajudar o seu marido a encontrar a restauração que necessita e também manter uma atitude correta durante o processo. A Bíblia diz: orem uns pelos outros para serem curados, e prossegue afirmando que a oração de um justo é poderosa e eficaz. As orações fervorosas por seu marido têm grande poder e eficácia. Adquira o hábito de pedir a proteção divina antes que acidentes aconteçam. Se você fizer isso e mesmo assim ocorrer um incidente, as consequências serão milagrosamente menores quando comparadas ao que podiam ter sido. Se o ferimento já tiver ocorrido, suplique não apenas pelo toque da cura de Deus sobre o corpo e mente dele, mas também para que ele seja capaz de discernir se a lesão foi causada por um ataque do inimigo. Se ele entender isso, ficará furioso com o inimigo, mas não com Deus. Se foi causado por alguma tolice que ele cometeu, ore por revelação e sabedoria a respeito disso. E se não foi por culpa dele, ore para que ele não fique desgostoso. Seja o que for que acontecer, agradeça a Deus, porque ele é o seu médico e pode restaurar as feridas do seu corpo, bem como da sua alma e do seu espírito. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que protejas meu marido de acidentes ou ferimentos. Proteja-o onde quer que ele vá. Se já foi ferido, oro para que o cure. Retira a dor e o desconforto que ele sente. Encaminha-o aos médicos certos e ajuda os médicos a fazer o diagnóstico correto e a prescrever o tratamento adequado. Dá sabedoria a todos os médicos e terapeutas que ele consultar para que o ajudem a recuperar-se rapidamente. Ensina-o tudo o que ele precisa saber a fim de evitar que outros acidentes ocorram no futuro. Mostra-lhe o que ele precisa parar de fazer para evitar outros ferimentos. Revela o que ele deve começar a fazer que o fortaleça para evitar futuros acidentes. Mostra-me como poderei ajudá-lo. Dá-me uma visão renovada e a orientação do Espírito Santo para saber o que fazer por ele. Oro para que a atitude dele seja correta diante de ti, a fim de que não se zangue com a sua condição, não se zangue contigo, comigo ou com qualquer outra pessoa. Ajude-o a ver que uma atitude constante de louvor e adoração a ti é capaz de curar mais que uma atitude negativa, amarga, que poderá afetar a saúde dele de maneira errada. Que ele se sinta consolado na tua presença e encontre restauração em ti. Oro em nome de Jesus. Quando nós precisamos que a palavra de Deus se torne viva em nós. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Cada vez que lemos a Bíblia, aprendemos coisas novas. Até mesmo um texto que já foi lido centenas de vezes poderá dar-nos um novo entendimento e uma revelação de Deus na 100ª vez em que estamos lendo. Essa é uma das razões que nos fazem entender por que a palavra de Deus é tão profunda, porque ela é viva.
É o sopro do Espírito Santo. E a cada leitura, ela se aprofunda em nossa mente e torna-se mais evidente e viva no nosso coração. Quanto mais lemos, mais cremos nela. A vida sem a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, ela é vazia, ineficaz. Você e o seu marido necessitam de toda a vida e poder que Deus lhes reservou, principalmente em relação ao casamento. É por isso que precisam orar, para que a palavra de Deus fique gravada no seu coração de tal maneira que lhes aumente a fé nele e em sua verdade. Ore para que ambos sintam desejo de ler a palavra de Deus e retê-la na mente, e que a compreendam da maneira mais profunda. Peça que ela se torne viva no coração de vocês. Se o seu marido não conhece o Senhor, cite textos da palavra de Deus em favor dele em oração. Suplique para que penetrem no seu coração de tal maneira que os olhos dele se abram para enxergar a verdade. Se ele conhece o Senhor, mas resiste a ler a Bíblia, ore para que ele sinta o vazio que isso representa. Clame para que ele sinta o desejo de lê-la e nela encontre a plenitude do Senhor. Peça a Deus que plante sua palavra no coração dele e se transforme numa grande fé viva e poderosa. Minha oração a Deus: Senhor, eu te agradeço porque tua palavra é viva e poderosa. Oro para que o meu marido e eu sintamos o desejo cada vez maior de que a tua lei habite no nosso coração e mente. Abre-nos os olhos para enxergar a tua verdade. Ajuda-nos a retê-la para que se torne parte de nossas lembranças e nossos pensamentos. Grava no nosso coração, de modo que ela sempre nos faça lembrar como devemos viver. Se um de nós estiver resistindo a ler a Bíblia, afasta essa rebeldia. Ensina-nos a crer mais e mais de Ti, dos Teus mandamentos vivos em nossa vida. Aumenta-nos a fé todas as vezes que lemos as Escrituras ou falarmos delas, conforme nos prometeste. Oro para que aprendamos a crer nos teus estatutos de maneira tão firme, a ponto de não sermos abalados pelas vozes ao nosso redor que verbalizam pensamentos contrários a eles. Tua palavra é viva, é poderosa o suficiente para expor os pensamentos e planos do nosso coração. Portanto, cada vez que a lermos, revela pensamentos errados que porventura existam em nós. Se meu marido não quiser ler a Bíblia sozinho, oro para que ele aceite que eu leia para ele ou me permita falar dela na oração. Ajuda-nos a amar-te de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. E ao fazer isso, oro para que nos transmitas um entendimento mais profundo da tua palavra. Oro em nome de Jesus. Quando eu quero ser transformada. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Todos nós precisamos ser transformados, não há dúvida quanto a isso, porque precisamos ser mais semelhantes ao Senhor. E a única maneira de ser mais parecidos com Ele é passar algum momento na sua presença e recorrer a Ele para tudo. Passamos tempo com Ele quando oramos, quando adoramos, quando louvamos, quando examinamos Sua palavra para conhecê-lo melhor e quando ouvimos a Sua voz falando no nosso coração a respeito dele próprio. Quanto mais olhamos para Ele, mais começamos a refletir o seu caráter e mais somos transformados à sua imagem. Nós sempre refletimos o que contemplamos e à medida que continuamos a contemplá-lo, somos transformados com glória cada vez maior pelo poder do Espírito Santo. Você já sabe reconhecer quando necessita da transformação na sua vida, mas há ocasiões em que está mais ciente disso do que outras. Quando você está esgotada, exausta, doente, com a mente ou as emoções confusas, atormentada por pensamentos equivocados, ou se algo ruim lhe aconteceu e a sua reação não foi favorável, sabe que necessita de nova infusão de poder restaurador do Espírito Santo. Faz parte da vontade de Deus que você busque essa transformação e Ele deseja que você ore por isso. Peça a Deus constantemente a transformação que Ele tem para você. Peça-lhe que te ajude a passar mais tempo com Ele, para conhecê-lo melhor.
Ore para que ele se revele mais e mais a você à medida que você o segue. Quando desejar ser renovada e transformada para ser tudo aquilo que Deus planejou para você, busque-o e ele a abençoará com transformação. Peça-lhe que a ajude a ser renovada com glória cada vez maior. Para isso, contemple a glória dele e seja moldada à sua imagem. Minha oração a Deus. Senhor, tenho plena consciência de minhas limitações. Sei que há ocasiões em que tenho menos paciência, menos compaixão, menos bondade e menos amor do que eu deveria ter. Mas sei também que podes mudar-me, transformar-me à tua semelhança. Peço que faças isso agora. Sei que só em ti encontro perfeita paciência, compaixão, bondade e amor incondicional. Necessito desses atributos todos os dias, porém mais ainda no meu casamento, no relacionamento com meu marido. Ajuda-me a ser mais a tua semelhança para que eu me torne a esposa que queres que eu seja. Sei que sozinha não posso refletir tuas maravilhosas características, portanto busco a tua ajuda. À medida que recorro a ti todos os dias, peço que teu reflexo seja revelado cada vez mais em mim. Muda-me de acordo com a tua vontade. Continua a renovar minha alma e a vida. Instila a tua paz em mim de maneira que ela nunca venha me faltar. Sejam quais forem as circunstâncias. Ajude-me a transmitir a sua bondade ao meu marido de modo que ele possa senti-la. Concede-me a tua paciência, a tua bondade, a tua compaixão, o teu amor em doses cada vez maiores, até que as outras pessoas vejam claramente esses atributos em mim. Capacita-me a contemplar a tua presença nos momentos de adoração, para que eu seja transformada com glória cada vez maior, até que a tua bondade, amor e beleza se revelem no meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Quando ele precisa fazer as pazes com o pai, honra seu pai e a sua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenha uma longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Uma das atitudes mais importantes que seu marido pode tomar para receber tudo o que Deus tem para ele é fazer as pazes com o pai dele. Não importa se seu marido teve um ótimo pai, um pai ausente, um pai cruel que já morreu, ele precisa liberar perdão para que possa honrá-lo no coração. Quando Noé estava dormindo, sem nenhuma roupa para cobrir o corpo, um dos seus filhos, Cã, entrou na tenda do pai e viu a nudez do pai. Em vez de cobri-lo, ele foi contar aos irmãos o que acabara de ver. Seus irmãos, Sem e Jafé, pegaram uma capa, entraram de costas na tenda do pai e cobriram-o. Ambos respeitando o pai, por isso foram abençoados. Cã, que o desrespeitou, foi amaldiçoado. Dali em diante, as bênçãos e maldições recaíram sobre os povos e as nações descendentes dos 3 filhos de Noé. Essa maldição é séria. Deus promete que se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ter uma vida longa e boa. Mas ele declara que se você não os honrar, a sua vida não será boa nem longa. Se a imagem que seu marido tem na mente a respeito do pai for negativa, em razão do que ele fez ou deixou de fazer, ore para que o seu marido seja curado das lembranças. Não significa que ele esquecerá completamente o que aconteceu. Significa que as lembranças não terão mais o poder de fazê-lo sofrer. A Bíblia também diz que quem amaldiçoar o pai ou a mãe terá de ser executado. Quantas pessoas morrem por não observar essa lei? Vale a pena orar por isso, porque se trata de um assunto difícil de ser enfrentado pela maioria dos homens. A paz ou a falta dela no coração de seu marido a respeito do relacionamento dele com o pai exercerá grande influência não apenas sobre ele, mas sobre você também. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que apagues todas as lembranças negativas que meu marido tem do pai. Sei que não desejas que ele desrespeite o pai de maneira alguma, mas que desejas que ele desfrute de todas as bênçãos que lhe reservaste. Cura toda mágoa, amargura, ira, tristeza, apatia ou lembranças dolorosas a respeito do pai dele. Ajuda-o a fazer o possível para esquecer completamente o passado. Se meu marido acha que o pai foi rigoroso demais ou fraco demais, dá-lhe discernimento para aceitá-lo como ele era. Se sente que o pai não lhe deu amor suficiente, ajude-o a conhecer-te como seu pai celestial que o ama incondicionalmente.
Se ele se sentiu de alguma forma abandonado pelo pai, ajude-o a entender que tu nunca o deixarás nem o abandonarás. E mesmo que o pai dele tenha sido um grande homem, oro para que meu marido esqueça as más lembranças e perdoe os incidentes do passado. Quer o pai dele esteja vivo ou não, oro para que haja reconciliação entre eles, pelo menos da parte do meu marido. Cura o relacionamento como só tu é capaz de curar. Eu oro em nome de Jesus. Quando nós precisamos nos proteger da promiscuidade. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Além de não querer que a imoralidade sexual invada nosso casamento, não queremos que nossa mente se torne promíscua. A promiscuidade está em todos os lugares, mesmo no mais inofensivo, como revista, cartaz, filme, comercial, televisão, internet. O fato de nunca termos visto pornografia não significa que a nossa mente não tenha sido contaminada por ela. Essa é uma questão de grande relevância para muitos casamentos. Portanto, não pense que só porque você não sente atração por obscenidades, o seu marido nunca receberá influência desse tipo. O plano do inimigo para o seu casamento e a sua alma é desviá-los do que Deus tem de melhor para vocês. Ele usa imagens capazes de contaminar o seu relacionamento sexual. Deus instituiu o sexo no casamento para reafirmar a unicidade entre o casal. O inimigo quer destruir essa unicidade. Hoje, a pornografia assumiu grandes proporções em razão do fácil acesso a ela pela internet. Quem vê justifica-se dizendo: não estou prejudicando ninguém, não está prejudicando ninguém. A pornografia não prejudica apenas quem vê, prejudica também o relacionamento daquela pessoa com o cônjuge. Quando o homem é pego vendo material pornográfico, o sofrimento que isso causa à esposa é indescritível. Toda promiscuidade é destrutiva, mesmo que seja apenas um pensamento. Assim como a imoralidade física destrói o corpo, a imoralidade mental destrói a mente. E os casos extraconjugais destroem a alma. As consequências nunca valem a pena, mesmo que a pessoa pense que se tratou apenas de um prazer momentâneo. Ainda que o seu marido não sonhe em fazer nada parecido, interceda por ele. Ore para que ele consiga resistir à imoralidade sexual que invade a nossa sociedade. Ore para que ambos resistam a esse plano do inimigo de destruir o casamento. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que fortaleças meu marido e eu pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a permanecer firmes contra qualquer sedução ou espírito de luxúria que leve um de nós a contaminar a mente com imagens sexuais ilícitas. Destrói toda tentação que venhamos a enfrentar. Não permitas que promiscuidade de qualquer maneira contamine nossa vida. Capacita-nos a reconhecer imediatamente a ameaça e a resistir a ela, fugindo de suas garras. Sei que um pensamento pode tomar conta da nossa mente e transformar-se em ação, mesmo que achemos que somos capazes de lidar com ele. Oro para que a pornografia nunca invada o nosso lar. Destrói esse mal para que ele não ocupe lugar na nossa vida. Livra-nos de transgredir tuas leis sobre pureza sexual de qualquer maneira. Ajuda cada um de nós a levar o pensamento cativo a fim de não permitir que a imoralidade sexual nos invada a mente. Se já houve transgressão da tua lei, da minha parte ou da parte do meu marido, peço-te que a reveles, para que nos apresentemos diante de ti com o coração arrependido e sejamos purificados de todo pecado e libertos do poder dele sobre nós. Se nada disso ocorreu com nenhum de nós, purifica completamente nosso coração para permanecermos protegidos de toda imoralidade sexual no corpo, na mente e na alma. Oro em nome de Jesus. Muito obrigada por acompanhar a leitura destes capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito pela Stormy O'Martin.